Então, agora, continuando da lição anterior, nós vamos falar um pouco mais sobre família e vamos falar sobre seus parentes, né? Que é diferente de parents. Então, aqui, voltando para o nosso mind map, nós temos essas palavras que estudamos na lição anterior. Agora, vamos ajustar um pouco para podermos falar um pouco sobre nossos parentes. Então, eu vou fazer uns ajustes aqui. E aí temos essa diferença, né? Sua família, que são todas as mesmas palavras que tínhamos antes, agora invertido, né? Mas tá a mesma coisa. E agora vamos falar sobre parentes, né? No parentes, no português, como você fala isso? A palavra que usamos é relatives. Seria os relativos, né? A tradução literal, né? Mas isso não tem sentido nenhum. Relatives significa parentes. E é essa palavra que usamos para poder falar sobre nossos primos, nossos tios, tias, avós e essas pessoas, né, que fazem parte de nossa família, mas talvez não tão íntimo e tão perto quanto nossa família nuclear, né, de irmãos e pais. Então vamos olhar essas palavras aqui. Então primeiro eu vou escrever essas palavras no português rapidinho para acelerar um pouco a lição. Então agora nós temos a palavra. Então, nós temos essas palavras que são nossa família estendida, né? Vamos falar que um pouco mais do que nossa família nuclear. Seria nossos parentes, ou no inglês, relatives. Então, nós temos avó, que no inglês é uma palavra bem grande, grandmother. E aí, avô, grandfather. E aí, tio, uncle, tia, aunt, primo, cousin, prima, também cousin. Yay! Mais simples, né? Só uma palavra para aprender. Então vamos olhar um pouco aqui. Avó significa grandmother, que no inglês você pode quase dividir a palavra, né? Duas palavras aqui. Grand, que significa maior, né? E mother, que é a mesma palavra que temos aqui para mãe. Então as mulheres são mães. São mother. 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 Grandmother. E a mesma coisa continua com os homens. Father, father. Grandfather seria seu avô. E grandmother seria sua avó. Entendeu? É a mesma palavra, né? Mother, mother. Só que adicionamos essa palavra grand um pouco antes, né? E aí se junta, né? Vira uma palavra grande. Entendeu? Grande, vê? Maior. Grande. Mas a palavra em si, né, não tem hífen, né? Só coloquei lá para vocês verem que realmente são duas palavras separadas que no inglês juntamos para ser uma só. Aí temos uncle, que significa tio. Aí aunt, que significa tia. Uma coisa pequena aqui sobre a palavra aunt. No inglês existe duas palavras, né? Tem aunt, que é essa palavra aqui, e aí tem uma outra palavra que tem a mesma pronúncia, que é essa palavra aqui. Só que essa outra palavra, ant, que se pronuncia, né? Ant, significa formiga. Entendeu? É o mesmo som, né? A mesma pronúncia, só que a escrita é diferente, que é muito importante no inglês. E, obviamente, o sentido é diferente. Mas uma coisa interessante é que certos dialetos no inglês fazem uma diferença aqui. Isso não é universal de ter essas duas palavras com a mesma pronúncia. Então, muitos dialetos do inglês falam aunt, que é bem diferente, né? Aunt, que é tipo O, T, né? Esse T forte do inglês. T. Então,
As duas pronúncias estão certas. Ninguém pode falar que está errado. Você pode falar qualquer um que você quiser. Mas seria bom, se você for morar nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Austrália, presta atenção em como as pessoas ao seu redor estão pronunciando essa palavra. Aí, se eles falam aunt, aí provavelmente seria bom você também falar aunt. Mas, se todo mundo falar aunt, seria bom você falar do jeito deles também, né? Aí você se identifica com eles gostam mais de você, entendeu? Coisa de cultura aí, né? Nem tanto de pronúncia. Aí, o próximo, nós temos essa palavra cousin no inglês. Cousin, no inglês, é igual para primo ou prima. Mesma coisa. Porque no inglês, essa palavra cousin não indica se é homem ou mulher, né? Cousin, para os dois lados. Aí você só precisa aprender uma palavra. Ótimo, né? A única outra coisa que eu quero falar é sobre os plurais, né? Então, você poderia falar grandmother ou, se você quer falar avós, você tem grandmother, z, com S. Aí o som de Z de novo, né? Grandmothers. O grandfather, plural, seria grandfathers. Né? O Z de novo. Uncle, uncles. Aunts. E aí, cousins. Só adiciona o S no final e pronto. Não precisa se preocupar com nada, só coloca o S no final. Mais uma palavra que eu queria falar, que fica bem aqui. Aí no português, quando você fala sobre avós, muitas vezes você está falando tanto sobre sua avó quanto seu avô. Avós. Ou seja, avós poderia significar tanto grandmothers quanto grandmothers e grandfathers, né? Os dois juntos, né? No inglês, nós temos uma terceira palavra para isso. E aí, deixa eu escrever aqui, deixa bem claro, né? Avós, às vezes, significa avós, quando você quer falar sobre o grupo, né? Todos os pais dos seus pais, né? Falar dessa forma, temos uma outra palavra, que tem muito a ver com uma palavra que usamos grandparents. Vê o padrão novamente. Grand, mother, parents, grandparents.